Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Sua Bíblia. Estamos continuando aqui nessa série, estudando o livro de Daniel, e hoje a gente vai estudar o capítulo 9. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder os próximos vídeos que a gente estará postando aí toda semana. Semana passada eu não consegui postar vídeos, mas essa semana a gente vai postar aí 2 vídeos. Vamos lá. No capítulo anterior, a gente estava estudando o capítulo 8, o capítulo 8, versículo 14, onde a gente se deparou aqui com essa profecia de 2.300 tardes. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E a gente já entendeu no vídeo anterior o significado essas tardes e manhãs. A gente já estudou e identificou ali pela própria Bíblia, as profecias, falando que essa expressão tarde e manhã representa um dia de 24 horas. A gente viu aqui essa expressão aqui, essa mesma expressão, tarde e manhã, no livro de Gênesis, quando Deus fazia, estava criando cada coisa em cada dia da semana. Aí no finalzinho de cada dia era escrito, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, ou seja, representando um dia. Mas quando a gente vai em profecias, um dia equivale a um ano. Quando a gente lê esses dois textos aqui, a gente entende, a própria profecia, a própria Bíblia está falando para nós que um dia em profecia representa um ano. Então, essa expressão 2.300 tardes e manhãs representa 2.300 dias, mas um dia em profecia equivale a um ano. Ou seja, o total significa 2.300 anos. É o significado da tradução, dessa expressão 2.300 tardes e manhãs representa 2.300 anos, que é isso que ia acontecer, que a verdade ia ser lançada por terra, quando acontece aqui, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora. Isso a gente já estudou, nos vídeos anteriores, e isso duraria 2.300 tardes e manhãs, e no final das 2.300 tardes, como a verdade foi lançada por terra, no final dessa profecia, a verdade ia ser erguida novamente. Então a gente vai entender quando que se dá o início dessa contagem de 2.300 anos. A gente vai entrar nos detalhes muito interessantes. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, quiser anotar na sua Bíblia, vai ser muito interessante. Mas vamos lá. Depois que Daniel tem a visão ali dos dois animais, do carneiro e o bode, e agora ele tem essa visão das 2.300 tardes e manhãs. E a gente entendeu que ele não entendeu essa profecia de 2.300 tardes. Ele entendeu sobre o carneiro, ele entendeu sobre o bode, porque o anjo, Gabriel, explicou para ele o significado. Mas quando aconteceu ali essa profecia, quando o anjo fala sobre essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, isso ele não entendeu. A gente viu isso com mais detalhes no vídeo anterior. O que ele fez? O que Daniel fez depois que ele teve essa visão? É isso que a gente vai ver agora no capítulo 9. Quando a gente vem aqui em Daniel capítulo 9, a gente vai ver que Daniel ele vai orar, e ele vai estudar as profecias. Se você dá uma olhadinha, pega aí na sua Bíblia, se você quiser olhar, que diz assim, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns versículos, os primeiros versículos aqui do capítulo 9, que diz assim, depois da visão que ele teve. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, o que Daniel fez? Ele foi estudar as profecias, E lá em Jeremias tinha uma profecia. Deus tinha profetizado, falou assim, que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Se você quiser conferir isso na sua Bíblia, lá em Jeremias 24, versículo 11, fala sobre essa profecia, que o povo ia ficar cativo, que Jerusalém ia ficar destruída 70 anos. Quando a gente vai aqui, a profecia está escrita aqui em Jeremias 24, 11. Então, Daniel, o que ele fez? A profecia de 70 anos, que o povo ia ficar cativo ali em Babilônia, ia durar 70 anos. O que Daniel foi fazer? Para que se cumprisse logo o livramento do povo de Deus, para que o povo voltasse para Jerusalém. Daniel foi orar, pedir a Deus, confessar os seus pecados. Quando a gente lê aqui, voltei ao rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então Daniel estava ali confessando a Deus, né, que ele tinha cometido pecado, todo o povo cometeu pecado, se afastou de Deus, por isso que eles estavam ali cativos. E Daniel foi pedir a Deus para que se cumprisse, né, a profecia de que eles iam ficar ali naquela situação 70 anos. Então ele começou a clamar perante Deus, né, confessar o seu pecado, falar a situação que eles estavam e pedindo, né, que Deus tivesse misericórdia deles, da nação. E aí no finalzinho, né, diz assim, ó, o Senhor ouve, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, quando ele finaliza esse ponto aqui, olha só o que acontece. Presta bem atenção aí, ó. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Preste atenção agora nos detalhes, ó. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. Entender o sentido de quê, irmãos? Entender o sentido daquela profecia de 2.300 tardes e manhãs. Então, Gabriel já vai explicar para ele, né, sobre aquela profecia. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Presta atenção, que aqui no finalzinho aqui, ó, do capítulo 8, ele fala assim, ó, e Daniel falando assim, ó, espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Qual a visão que Daniel não entendeu? Da tarde e da manhã. Isso que ele não entendeu. E agora o anjo Gabriel aparece para ele, né, e fala assim, ó, no princípio da tua súplica saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora Gabriel vai explicar para ele aquela visão das 2.300 tardes. Vamos lá. Aí o que ele faz? Ele fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Preste atenção. Então Gabriel já está falando o seguinte, sabe aquele período de tempo de 2.300 tardes e manhãs? Que representa, que a gente já estudou, 2.300 anos. 70 semanas estão determinadas, ou seja, estão separadas exclusivamente para o povo de Daniel. Qual é o povo de Daniel? O povo israelita, né? Os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para que esse período de tempo? O que vai acontecer nessas 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e as profecias, a profecia e para ungir o santo dos santos. Essas 70 semanas vão acontecer tudo isso aqui, o anjo Gabriel está falando para ele, vai acontecer tudo isso dentro dessas 70 semanas. Agora, se a gente já entendeu que um dia equivale a um ano, quanto que dá 70 semanas? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, ó. Vamos lá, Gabriel aparece para Daniel para explicar para ele, né, a visão daquele período de tempo de 2.300 anos. E ele fala assim, ó, 70 semanas, vamos lá. 70 semanas, uma semana tem 7 dias. Quando você pega 70 vezes 7, é um período de 490, certo? Semanas, 70 semanas vezes 7, 490 dias. Porém, um dia equivale a um ano. Então, é 490 anos. Dentro desse período de tempo de 490 anos, o próprio Gabriel explicou para Daniel o que iria acontecer, né? O que a gente viu aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Quando ele falou 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para acontecer o que, ó? Para fazer cessar a transgressão,
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, dentro dessas 70 semanas, iria acontecer isso. Agora, quando que se inicia o período desses 2.300 anos? Gabriel faz o quê? Ele pega esses 2.300 tardes e manhãs, representando 2.300 anos, ele fala assim, ó, 70 semanas, que começa na contagem do 2.300 anos, né? 70 semanas, 490 anos, que a gente já entendeu agora, 490 anos. O que acontece? Ele vai explicando aqui para Daniel, assim, ó, sabe e entende quando que vai dar um início da contagem desse período de tempo. Gabriel vai falar agora para Daniel, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Preste atenção que ele está agora explicando sobre essas 70 semanas aqui, ó. E ele tá falando aqui para Daniel quando que se dá o início da contagem dessas 70 semanas, que automaticamente são os 2.300 anos, quando que dá o início lá também. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando que acontece essa saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém? Quando que acontece isso? No decreto de Artaxerxes, no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 14. Vamos dar uma olhadinha lá em Esdras para a gente olhar com mais detalhes, porque lá fala, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esdras, capítulo 6, versículo 14. Estamos aqui no livro de Esdras, capítulo 6. Interessante que no livro de Esdras acontece 3 decretos, né, para a reconstrução de Jerusalém. Aqui acontece o decreto de Ciro. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus. A casa de Deus falando lá sobre o templo, lá em Jerusalém. Em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Então, Ciro, ele está dando decreto para o povo voltar para a reconstrução de Jerusalém, certo? Esse aqui é o primeiro decreto, decreto de Ciro. Quando você vai vendo a leitura, mais aqui na frente acontece outro decreto de outro, né, de outro rei, de outro governador, que fala assim, ó, o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então aqui a gente já viu decreto de Ciro para a reconstrução de Jerusalém, né? Aí vem aqui o decreto agora de Dário, também para a reconstrução de Jerusalém, e vem o último decreto, que é o decreto de Artaxerxes. Olha aqui, ó. Quando a gente vem aqui, vamos lá, aqui embaixo, diz assim, ó. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesouros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhes faça. Então, o último decreto foi o de Artaxerxes. Aí o que acontece? Quando acontece o decreto dos três governadores, né? O que acontece? Aqui está falando aqui, ó, o resumo dos 3 decretos. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então a gente vai fazer a contagem com o último decreto, que foi de Artaxerxes. E quando que aconteceu o decreto de Artaxerxes? Para começar a contagem da profecia de 2.300 anos e automaticamente a profecia das 70 semanas, que são 490 anos. O decreto de Artaxerxes, ele se deu no ano 457 a.C., certo? Então, se o anjo Gabriel explicou para ele que se dava o início na ordem para a reconstrução de Jerusalém, e quando a gente sabe aqui, quando que se dá o início, que foi no ano 457, o decreto de Artaxerxes, a gente vai agora, né, colocar esse período de tempo, 490 anos, 457, quando a gente vai somando, mais 490 anos, em que ano é que a gente vai chegar?
Preste atenção. Antes de Cristo, a contagem é decrescente, certo? 457, quando a gente coloca 490 anos, né? Voltando para trás, 490 anos, que é decrescente, a gente vai chegar em algumas datas aqui, e isso é muito interessante. Preste atenção. O anjo Gabriel, 70 semanas, o anjo Gabriel divide em algumas partes. 7 semanas. Você lembra que a gente leu lá? Vamos dar uma olhadinha lá em Daniel. Preste atenção que ele dá uns detalhes aqui, ó, da profecia. Ele fala assim, ó, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 dá 69. Fica faltando uma semana. E essa última semana vai aparecer aqui no versículo 27. Preste atenção aqui, ó. 7 semanas. Ele já dividiu 7 semanas. O que acontece nesse período de 7 semanas? Quanto que dá 7 semanas? 7 semanas é assim, ó. 7 semanas, uma semana tem 7 dias, multiplica 7 vezes 7, 49. Aqui nós temos 49 anos. O que aconteceu? Quando aconteceu o decreto de Artaxerxes no ano 457, quando a gente soma, né, ou subtrai, porque é decrescente, subtrai menos 49, nós chegamos no ano 457 menos 49, nós chegamos no ano 408. O que acontece no ano 408? A reconstrução de Jerusalém é terminada. Viu que o anjo falou 7 semanas. O que aconteceu nas 7 semanas? O decreto, a finalização da reconstrução. 49 anos. Aconteceu. Foi uma época bem complicada, né? Se você dá uma olhadinha em Neemias 4, do 13 a 18, foi uma época bem complicada para a reconstrução de Jerusalém, e o próprio Gabriel explicou para ele que seriam momentos difíceis. E se passou aqui 7 semanas. E o anjo Gabriel, ele fala 62 semanas. O que acontece? Aqui nós temos um detalhe muito interessante, ó. Se você dá uma olhadinha em Esdras 7, versículo 8 e 9, fala que Esdras, ele chegou lá em Jerusalém no 5º mês, certo? Isso, o decreto aconteceu no 457. Esdras saiu de Babilônia, né, e foi para Jerusalém. Ele chegou lá no 5º mês. Se ele chegou no 5º mês, um ano completo do 5º mês de 457 até o 5º mês de 456, isso dá um ano. 5º mês ao 5º mês de 456. Isso é um ano. Aqui é uma contagem certa. Um ano, do ano 457, no 5º mês, até o 5º mês de 456, completa um ano. Isso é importante porque quando a gente vai aqui, ó, na contagem das 62 semanas, preste atenção o que vai acontecer, ó. 62 semanas vezes 7, que uma semana é 7 dias, dá 438 anos, 62 semanas, certo? Quando a gente vem aqui, a finalização da reconstrução de Jerusalém foi no ano 408, menos as 62 semanas, que é 434. Quando você subtrai 408 menos 434, nós chegamos no ano 27. Você lembra que Esdras, se você dá uma olhadinha lá, Esdras chegou em Jerusalém no 5º mês. O 5º mês agora vai se dar não no ano 26, mas no ano 27. Porque Esdras chegou no 5º mês lá do ano 457. Quando foi no ano 456, se completou um ano. E quando você faz a contagem do ano 27 ao 5º mês do próximo ano, seria o ano 27, certo? E não 26. A contagem dá no ano 27. Então o anjo falou assim, ó, vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Não sei se vocês estão conseguindo compreender aí os cálculos, mas eu coloquei ali do jeito bem simples para vocês entenderem. Então ele fala 7 semanas, o período da reconstrução de Jerusalém, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificaram, mas em tempos angustiosos, que se você quiser dar uma olhadinha, Neemias 4, versículo 17. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Preste atenção, aqui apareceu a palavra ungido. E o que significa esse ungido aqui? A gente vai ver com muito mais detalhes a profecia no próximo vídeo, certo? Porque aqui ele tem muitos detalhes aqui. Mas só para resumir, vocês vão entender aí, ó. Resumindo aqui.
Daniel foi fazer oração, confessar o pecado do seu povo. O anjo Gabriel chega lá, quando ele estava, né, na oração, o anjo Gabriel foi lá para explicar para ele a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então ele começa a contar, 70 semanas estão separadas para a nação de Israel, certo? 7 dias vezes 70, 490 anos, que é o que a gente já estudou. A contagem das 70 semanas, ela se dá no ano 457, que foi o decreto de Artaxerxes. Aí quando você vai, ele falou 7 semanas, aí mais 62 semanas. Daqui, 7 semanas, 49 anos. Foi o período que levou para a reconstrução de Jerusalém, certo? Dentro desses 49 anos que eles estavam construindo, foi um período muito difícil, o próprio Gabriel fala sobre esse período de tempo. Período angustioso, né? E aí, quando a gente faz o cálculo, 7 vezes 7, 49 anos, é o período de tempo. Então, Gabriel fala até ao ungido. Quem é o ungido? A gente vai ver com mais detalhes ali que isso está se referindo a Jesus quando ele se batiza. Então a gente vai ver com muito mais detalhes no próximo vídeo aí, para a gente entender muito melhor. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então, 70 semanas estão determinadas para a nação de Israel. E o que significa isso? Separado esse período de tempo para a nação de Israel. Isso a gente vai ver com muitos detalhes nos vídeos adiante. Beleza? Então Deus abençoe você e sua família. Não esqueça que a gente vai continuar no próximo vídeo essa profecia de Daniel. Beleza? Deixa um joinha se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder o próximo vídeo. Tchau, tchau.